Olá, tudo bem com você? Depois de um bom tempo aí de férias, de ausência, estamos de volta com o nosso quadro Observatório das Origens. Você já sabe, a Maura e eu tentamos aqui semanalmente, né, trazer aqui conteúdos para vocês sobre criacionismo, ciência, teologia, filosofia, para a gente conversar aqui sempre com esse nosso viés criacionista. A gente já admite de antemão que sim, nós temos aí a nossa forma de interpretar os fatos, né? Quem não tem. E que bom estar de volta aqui com a doutora Maura. Maura que é bióloga, doutora em ciências. Tudo bem por aí, Maura? Muito calor em Blumenau? Ai, Michel, só ontem bateu sensação térmica de 43. Uau! Acho que tá ótimo. Tá bom para começar, né? Opa! Bom, mas sem delongas, nós sempre trazemos aqui 2 ou 3 notícias, postagens aí em sites, em blogs, que tratam de temas ligados à ciência. O que você selecionou para nós hoje, Maura? Tem 2 assuntos bem interessantes aí, estava dando uma olhada já, e dá pano para manga, né? Pena que nós temos aqui sempre pouco tempo, é nosso horário de almoço aqui correndo, né? Mas a gente deixa depois o link aqui na descrição do vídeo, para quem quiser aprofundar, saber mais, fica à disposição aí. Vamos lá então, Maura. Vamos lá, então o primeiro que eu vou falar aqui é muito interessante realmente a respeito de uma notícia de um provável novo hominídeo que foi encontrado lá na China. Na verdade é um pouco controversa e eu acho legal trazer essa notícia porque isso só reforça aquela análise que a gente faz de que toda essa construção da linhagem humana é extremamente frágil, com formas extremamente fragmentadas. Inclusive, alguns supostos ancestrais, eles nem foram achados com o esqueleto completo ainda, né? E eu vou comentar daqui a pouquinho a respeito disso. Mas a notícia, ela aborda, então, alguns fósseis que foram encontrados na China, algumas décadas atrás, se eu não me engano, na década de 70, e os chineses estão nomeando como Homo zuluensis. Esses fósseis eles foram encontrados numa região e provavelmente eles acham que essa pessoa ou esse grupo de pessoas teria vivido de 300 mil a 100 mil anos atrás. Você viu que é bem preciso, né? Você tem um intervalo de 200 mil anos, né? O tempo geológico é mais ou menos assim mesmo. A grande característica que chama a atenção nesses hominídeos é o tamanho do crânio, que seria maior do que o crânio do Homo sapiens, ou seja, da espécie humana atual, né? É um pouco maior que a média. E aí, houve uma proposta para classificar esses fósseis como uma nova espécie, mas na verdade, essa proposta de classificação desses fósseis aí, como sendo uma nova espécie, enfrenta algumas controvérsias e tem sido criticado porque eles acreditam que pode não haver evidências suficientes que mostre que há essa necessidade de classificação, né? Então, no momento que ela foi descoberta, eles falaram assim, não vamos classificar numa nova espécie, não. Só que agora eles decidiram fazer novos testes, novos experimentos, né? E aí eles descobriram nessas análises que pode existir uma relação com os fósseis dos denisovanos, que foram uma população humana, de acordo com esses pesquisadores arcaicos, e que, veja, a gente só sabe que eles existiram ou que são supostos ancestrais porque eles foram identificados apenas por DNA. Porque a evidência da existência deles é tão fragmentada que você não tem o esqueleto completo para dizer como eles eram. Mas molecularmente, essa espécie então foi identificada, né? E aí, eles acham que, inclusive esses denisovanos, eles foram identificados em 2010, né? E, inclusive, a própria notícia fala que esses fósseis, eles são bem escassos e muito fragmentados. Então, eles acham que esses fósseis chineses foram encontrados com crânio um pouco maior, podem estar ligados ao homem-dragão, que é o Homolong, que é um outro hominídeo descoberto na China, ou seja, ainda não há um consenso se é a mesma espécie ou se deve ser relacionada a esse homo-dragão. Mas os chineses já colocaram de Homo zuluensis. Esse Zulu, né, tem a ver com essa questão da caixa craniana ser um pouco maior.
Então, na percepção dos cientistas, esse assunto é controverso, porque para eles faltam evidências para dizer e bater o martelo, olha, é uma nova espécie de hominídeo, né? E eles acham que, tipo assim, se você colocar esse novo hominídeo como uma espécie distinta, isso pode causar uma certa confusão, né? Na compreensão, de acordo com a teoria da evolução, dessa história da linhagem humana, que é bastante complexa e também tem muita controvérsia a respeito de outras formas também, enfim, né? Então eu achei legal trazer essa notícia justamente por isso que eu comentei. Eu acho legal a gente mostrar que a evidência não é tão forte, né, e acachapante como os defensores da teoria evolutiva afirmam. Muito pelo contrário, não há consenso, há muitas controvérsias e a evidência disponível pode ser muito fragmentada em algumas situações. Eu, inclusive, Michelson, escrevi um texto a esse respeito. Se você procurar lá Notícias Adventistas Maura Brandão, tem um texto que eu falo sobre esse assunto, inclusive citando uma entrevista de um antropólogo, de um especialista, se eu não me engano, no Museu de História Natural de Nova York ou de Londres, dele falando que é tudo uma grande bagunça. Cada um faz o que quer nessa área, não há consenso. Então, descobre um novo hominídeo, vou dar uma nova espécie. Aí tem outro grupo que não concorda. Aí fica nessa, entendeu? Então, o que eles dizem? Precisamos pesquisar mais para chegar no consenso. Então, essa é a situação atual. Maura, e geralmente é assim, né? O cenário são fragmentos, né? A ideia que o público tem é de que eles encontraram o esqueleto completo ali, o fóssil completo, mas geralmente são fragmentos, né? Eu me lembro da Lucy, quando saiu lá aquela informação, na verdade uma suposição, né, do cientista que estava analisando ali aqueles fragmentos, de que ela teria caído de tantos metros, girado o corpo no ar e batido ali, quer dizer, conhecia todo o cenário da morte do hominídeo, sendo que eram fragmentos esparsos, assim, né, no local que foi encontrado, sendo que até hoje os investigadores forenses às vezes têm dificuldades para determinar causa-mortes de cadáveres completos, né? Então, exato, é muita suposição, e geralmente quem tem mais trabalho aí são os paleoartistas, né? Você viu ali, né? Coloquei na tela o Homem-Dragão, né? Assim, sabem o formato do rosto, o cabelo, a coloração e tudo certinho, né? Até a cor dos olhos. Lembra quando colocaram a Luzia na capa da National Geographic, se não me engano, né? Eles colocaram assim, a cor dos olhos. O olho humano, né? Exatamente, né? Bem humanizado, né? Então, os paleoartistas são muito bons, né? Isso é por conta deles, né? Exatamente. E qual é o segundo assunto aí, Maura? Eu vou colocar na tela aqui já, que é bem interessante realmente esse assunto aí. Muito legal, isso me chamou a atenção. Desculpa, te cortei. Mas, enfim, pode ser uma evidência interessante que mostra pra gente, peraí, será que as coisas aconteceram tão devagar assim, como o uniformitarismo afirma? Então, tem uma notícia de pesquisadores da NASA. Você sabe que a missão Artemis, eles estão planejando um voo, uma missão à Lua, e querem chegar na Lua em 2027. Então, estão estudando a Lua para ver qual o melhor lugar pousar, fazer pesquisas, etc. Então, nessa notícia aí, a notícia aborda, na verdade, a formação de cânions na Lua. 2 cânions conhecidos como Vale Schrödinger e Vale Planck. Claro, em homenagem a esses físicos aí, né? Nessa região tem uma cratera que é chamada de cratera de Schrödinger. E eles até fazem uma comparação. Olha só, o Grand Canyon que tem aqui na Terra foi formado pela erosão do Rio Colorado, milhões de anos. Mas esse cânion, ele pode ter sido formado em apenas quanto? 1 hora? 1 dia? 1 mês? Não. Ele pode ter sido formado em bombardeamento de meteoros de apenas 10 minutos, que os pesquisadores acreditam que pode ter acontecido há 3,8 bilhões de anos atrás. Então, esses cânions, eles são gigantes. Eles têm 270 quilômetros de comprimento de Schrödinger e 2,7 quilômetros de profundidade. O Vale Planck, que é o outro cânion, tem 280 quilômetros de comprimento com 3,5 km de profundidade. E eles acreditam que essa formação aconteceu
Quando o material, que foi ejetado pelo impacto, ele foi lançado a velocidade de 0,95 a 1,28 km por segundo, e olha a quantidade de energia que foi gerada por esse impacto. 130 vezes a energia de todo o arsenal nuclear que existe no nosso planeta. Os pesquisadores, eles usaram imagens, né, de sondas lunares ali da superfície da Lua para poder fazer esse mapeamento e fazer essas estimativas, né? E eles viram também que o impacto ele foi um pouco assimétrico, porque essas crateras ficam na região do Polo Sul lunar, né? Como eu disse, essas pesquisas elas têm implicações para o planejamento da missão Artemis, que tem a missão, né, o objetivo de explorar essa região da Lua, poder estudar os minerais e tal, para tentar entender essa missão geológica, né, Michelson? Aí eu fico me perguntando assim, poxa vida, por que esses canyons, eles teriam se formado em 10 minutos, mas o Grand Canyon não, né? É claro que, lógico, o Grand Canyon ali mostra realmente evidência de erosão, né? Especialmente pela água, pela forma que ele foi formado, né? Mas veja que há possibilidades de que tenham existido grandes catástrofes, inclusive com a participação de meteoro, que pode ter provocado algo em pouco tempo, né? E de repente a gente poderia fazer um raciocínio que os evolucionistas também fazem e tentar dar uma extrapolação. Será que também não poderia ter acontecido uma grande catástrofe que poderia ter sido responsável pela formação de paisagens como o Grand Canyon, também no espaço menor de tempo, que não seja milhões de anos? Talvez não em 10 minutos. Mas será que não foi um espaço de tempo menor? São coisas para a gente se questionar e elaborar hipóteses, né? Ô, Mauro, isso me faz lembrar também do livro do Dr. Naor, né? Exato. A CPB lançou mais ou menos recentemente, A Grande Extinção em Massa, em que ele fala ali da teoria do grande bombardeamento, da possibilidade de que tenha havido realmente um evento catastrófico único, né, envolvendo Terra, Marte até, porque não, lá também tem canyons, né, e marcas de erosão, embora não haja água, e a Lua, né. Então, o fato de que as crateras a Lua é cravejada de crateras e elas indicam ser mais ou menos de uma mesma época, né, isso é algo interessante para ser analisado com cautela, né, e com talvez um pouco mais de amplidão mental, né? Então dá para colocar, quem sabe, num cenário único aí, esse grande bombardeamento envolvendo o sistema solar e a Terra, e por que não, quem sabe, até relacionar isso com o dilúvio, né? Há pessoas que estão estudando isso, não descartam essa possibilidade, mas realmente é uma notícia bem interessante que mostra que o catastrofismo está em alta, né, Maura? Exatamente, e isso abre muitas possibilidades, né, para nós aí que temos uma cosmovisão que é diferente do paradigma atual, né? Então fica aqui a dica de leitura, o livro do Dr. Naor, A Grande Extinção em Massa, você encontra no site da CPB, cpb.com.br. Querendo mais materiais criacionistas, você pode também dar uma olhadinha lá no site da Sociedade Criacionista Brasileira, scb.org.br. E este mesmo quadro aqui, que a gente faz aí, procura fazer semanalmente, o Observatório das Origens, dá nome ao canal da doutora Maura, né? O canal dela é o Observatório das Origens, você encontra no YouTube também, e lá ela posta seus conteúdos, faz comentários um pouco mais alongados, né, a respeito desses temas que trazemos aqui. Aqui a ideia mesmo é, em poucos minutos, despertar a curiosidade e fazer com que você busque mais informações. Outra coisa que eu quero deixar aqui antes de nós encerrarmos é a informação de que eu estou reativando o blog criacionismo.com.br. Ele ficou um tempo assim mais meio parado, né, por falta de tempo mesmo, e agora eu migrei para a plataforma WordPress. A ideia é criar um novo logotipo para ele, celebrar os 20 anos de existência desse blog aí, o criacionismo.com.br. Se você não conhece, está convidado a conhecer, tá bom? Maura, obrigado mais uma vez aí pela correria, mas sempre é bom termos aí esses conteúdos, ainda mais comentados por você, né? E um grande abraço aí para você, boas aulas e até o nosso próximo vídeo, né? Só uma dica aqui, eu publiquei ontem no meu Instagram, que é esse que está aparecendo aqui,
um vídeo sobre o Darwin Day e coloquei ali 3 desafios que são bem sérios para a teoria da evolução. Então, se você quiser conhecer mais, vai lá no Instagram ou no Observatório das Origens no YouTube. Maura, qual que é o teu Instagram? Arroba? É esse aqui, Maura A. Eduarda. Sempre tá aí, né? Maura A. Eduarda, tá bom. De fato, né? Dava até para comentar isso também, mas o tempo já foi. É o Darwin Day, né? Tem dia de Darwin, não tem dia de Einstein, não tem dia de Newton, de cientistas que até contribuíram muito mais para a ciência. Eu até postei também no meu blog, criacionismo.com.br, ontem, justamente no dia do Darwin, né? Um texto ali analisando essas questões. Realmente a gente vê muita pregação mesmo, né? Muita ideologia mesclada aí nesse assunto, né? Então tá bom. Mas é isso, ficamos por aqui então, até o nosso próximo quadro Observatório das Origens. Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.